não é? Qualquer problema da equipe técnica, vocês me avisam, eu falo mais alto ou uso o microfone. Bom, muito bom dia para todos. Então, como eu gostaria de agradecer, é claro, não é, a equipe do Museu de Arte Sacra, na figura da Fátima, também do Dr. Marçal, que é o coordenador, diretor-geral do museu. Estão percebendo, então, houve uma ampliação do espaço, está havendo investimento, e eu digo isso não é para rasgação de seda, eu digo isso porque é importante. É muito raro uma instituição cultural, ainda mais do porte do Museu de Arte Sacra, que recebe poucos recursos, investir tanto na área educativa, cultural, pedagógica de cursos, não é? Então, vocês estão remando contra a maré, vamos dizer assim, e eu em nome da comunidade, agradeço vocês, né? Muito bem. Merecem, eles merecem, né? Também dou o meu bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo pelo meio digital, também pela rádio, né, que está sendo gravada hoje. Isso amplia também o público, né? E sejam bem-vindos também aqueles que estão nos ouvindo e vendo também em casa, portanto, né? Eu gostaria também agora de agradecer, eu acho que é importante isso, a equipe do Mauro, não é, da Rádio 9 de Julho, né, o João, o Cláudio e o Emerson, que estão nos ajudando hoje nessa transmissão. Também, é claro, agradecendo o Wellington, que deu o apoio aqui no Museu de Arte Sacra. Tudo isso é importante porque todos merecem crédito, né? O trabalho de bastidores é árduo, não é? Então nós temos, é claro, que enaltecer isso. Volto a dizer, é um momento difícil que nós estamos passando. Então, essas pessoas têm que ser, é claro, citadas. Antes que a gente comece, desculpe ser um pouco chato, não é? Mas é só um recadinho a vocês também, não é? Juntamente com professores das universidades de Campinas, colegas, também com ex-alunos, estudantes, artistas plásticos de Campinas e de região, e também de São Paulo, e também o público em geral, qualquer pessoa interessada nesse assunto. Inclusive muitos colegas de vocês aqui que frequentam o Museu de Arte Sacra também participam disto. Nós fundamos em Campinas um grupo cultural chamado Coletivo Cidade e Memória. Nós organizamos passeios culturais pelas cidades brasileiras. Campinas, Piracicaba, São Paulo. Tentaremos ir a Inhotim no final desse semestre. Quem tiver interesse nessa programação e no que significa esse Coletivo Cidade e Memória, peço que acesse o site coletivo cidade e memória, tudojunto.com. Quem se interessar também, depois, eu vou deixar aqui, poucos, que eu não trouxe muito, alguns cartõezinhos, também com o e-mail e o site deste grupo. No final da aula, vocês podem pegá-lo aqui em cima da mesa. E eu agradeço a vocês, então, também por essa divulgação e oportunidade. Vamos agora, então, falar um pouquinho do nosso programa. Todo o nosso programa, desse primeiro semestre, eu escolhi algumas obras de artistas fundamentais, seguindo um cronograma, um percurso cronológico de introdução à pintura francesa do século XIX. Hoje nós começaremos com análise deste quadro e com todo o envolvimento dela, evidentemente, do pintor Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, não é? Trata-se de os litores trazendo a Brutus os corpos de seus filhos, Titus e Tibérios. Será o tema de hoje. No próximo mês, falaremos de Eugène Delacroix, o quadro Medea de Delacroix. Depois falaremos de Edouard Manet, Olímpia de Manet, de 1863, já metade do século XIX. E terminaremos com, mais ou menos, metade para o final do século XIX, um quadro de Gustave Courbet, O Encontro ou Bonjour, Monsieur Courbet. Ou seja, nós vamos tentar, com esses artistas fundamentais e essas referências, não é, apresentar a vocês o neoclassicismo, o romantismo, Edouard Manet, que não é nada, é só Manet, não é impressionista, pelo amor de Deus, é Manet apenas, né? E Gustave Courbet,
não é? Chamado realista. Esses ismos todos são muito perigosos. Então nós não vamos falar desses ismos, nós vamos conversar analiticamente sobre as obras, vendo que questões estão envolvidas nisto, certo? Não é? Nós precisamos fugir de clichês, de simplificações. Aquilo que eu sempre digo e não é piada, infelizmente temos que falar isso. Este é um curso para se perder tempo e para se complicar a vida, certo? É para isso que vocês estão aqui, certo? Não é, Olha, né? Sinto muito, mas a vida é assim e a história é um processo, não tem como fugir dela, ok? Dito isso, então, claro que eu peço a vocês que, caso ocorram dúvidas, questionamentos, me interrompam e a gente também vai incorporando o discurso de vocês na apresentação, certo? Pois bem, tem jeito da gente abrir um pouquinho, como havíamos feito antes, Mauro, como se chama, as cortinas, e a gente apaga aqui, vê se fica bom também para a transmissão. Antes de mais nada, vejam, quem é o nosso pintor de hoje, Jacques Louis David? Nasceu em 1748, morreu em 1825. Obrigado, Mauro. Vamos tentar, então, apagar aqui. Pode deixar, fica mais perto. Fica melhor assim, eu acho. Se vocês que estão operando a câmera, se vocês acharem que fica complicado para o pessoal de casa, voltamos à situação anterior, certo? Nós vamos tentando uma solução de equilíbrio, né? Assim a luz vem do fundo e facilita também a visão. Não se esqueça que o protagonista aqui são as imagens. Eu não tenho nenhuma importância, pelo amor de Deus. Hein? Olhem para lá, não fiquem olhando para mim, não é? Não percam tempo em excesso, certo? Por favor, hein? O que acontece então? Jacques Louis David, ele será o grande pintor francês desse movimento que não é apenas francês, é internacional. Há a vertente dele na Alemanha, na filosofia alemã, há uma vertente poderosa dele na Inglaterra, há também na Itália, não é? Mas, sobretudo, na França, é onde não é apenas um estilo, esta maneira de pensar, chamada época neoclássica, se enraiza e ganha uma significação poderosa. Por quê? Porque na França, o neoclassicismo será o estilo da Revolução Francesa. Ele vai estar intimamente relacionado ao processo da grande ruptura da Revolução Francesa. Olha, não é? A tal ponto que o próprio pintor Jacques Louis David se engaja politicamente no processo revolucionário. David é eleito deputado da Assembleia Constituinte. David terá, sim, um papel político importante durante o processo. Jacques Louis David será nomeado pelos revolucionários o grande diretor da Academia de Belas Artes, né, da França. Não é? Do mesmo modo, ele vai gerar uma quantidade enorme de alunos e há uma pedagogia da nova arte, chamada neoclássica, que Jacques Louis David é o grande responsável por isso na França, e também, é claro, as consequências que isso trarão. É um momento, portanto, de importância fundamental nesse cenário. Olhe, né? Na verdade, toda a ideia do neoclássico, ele está fortemente ligado ao movimento do iluminismo do século XVIII, certo? Não é? Nós pensamos o iluminismo apenas do ponto de vista filosófico, não é assim? Não, ele também tem desdobramentos estéticos, também tem desdobramentos políticos e desdobramentos econômicos também. E a própria Revolução Francesa, atenção, quando se fala na data de 1789, claro que não é um momento mágico. De repente, todos acordam de manhã e a Revolução começa. Claro que não é assim. É um processo altamente complexo que acontecia há pelo menos 25 anos antes. Estão percebendo, né? Com idas e vindas. A história é tudo menos clara. Cuidado, ela é contraditória, ela tem avanços e retrocessos, ela tem múltiplas dimensões. Claro que 89, com a queda da Bastilha, não é? É uma data, podemos dizer assim, icônica, não é? Começo, efetivamente, da radicalização desse processo.
mas como nós veremos com as pinturas de Davi, uma sensibilidade estava no ar, uma maneira de pensar estava no ar, um mal-estar estava no ar. A Revolução Francesa, então, assim como qualquer processo histórico, ela pode ser analisada sobre várias esferas de ação. Você pode pensar a Revolução Francesa através da economia que ela instaura. A economia burguesa, é verdade. De repente, a riqueza não é mais fixa, não está mais ligada à terra. A riqueza é móvel, certo? Isso condiz com a modernidade. Você pode pensar, é óbvio, do ponto de vista político. Se instaura uma república que depois morrerá logo, e toda a ideia de um processo de ruptura com o antigo regime, claro, com a monarquia francesa, mas também com estruturas fundamentais de definição sobre a condição humana. Lembram-se da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Não é? Olha, né? Claro, também podemos analisar a Revolução Francesa do ponto de vista filosófico, óbvio, não é? Do ponto de vista científico, como nós vamos falar hoje, também. E, sobretudo, o que nos interessa para chegarmos finalmente até o quadro de hoje. Que cansaço dá, sobretudo para vocês que ficam entediados com essa conversa, não é? Do ponto de vista estético, do ponto de vista da história da arte. A Revolução Francesa, do ponto de vista da história da arte, ela também se queria uma regeneração do sentir. E também, é claro, uma nova maneira de pensar através das imagens. Imagens pensantes. Isto é obra de arte. Estão vendo, não é? Claro que a obra de arte ela tem que ser bela, ela tem, evidentemente, que entreter você, mas se ela só fizer isto, ela não significa nada. É um pensamento por imagens. E a obra de arte, na história da arte ocidental, ela sempre teve uma pretensão: unir o intelecto à sensibilidade. Apenas o texto estimula apenas o intelecto. É muito abstrato. Apenas a imagem é apenas, como se chama, não é? Sedução dos sentidos. Não. É preciso que uma coisa se articule à outra. Não se esqueçam de um dado fundamental. E aqui nós temos que falar um barbarismo, certo, né? A palavra mídia, criada muito recentemente no jargão profissional da teoria da comunicação, a palavra mídia nada mais significa que meio de comunicação, não é? Meio de transmissão dos códigos comunicativos, não é assim? Neste sentido estrito, no final do século XVIII, começo do XIX, a única mídia era a imagem produzida pelo artista, a obra de arte, certo? Não há fotografia ainda, hein? Que será a primeira mídia industrial, certo? Então também pensem na importância, não é, propagandística, não no sentido grosseiro da palavra. Propaganda significa propagar ideias, propagar atitudes, publicar, tornar pública maneiras de pensar. Isso é publicidade. Cuidado! É propaganda? Sim. É publicidade? Sim. É marketing? Não. Não quer vender nada, certo? E outra coisa, não é só isso, é também obra de arte. Estão percebendo como as coisas estavam num outro contexto. Eu faço essa ressalva para que a gente comece, então, a entrar nesse universo e façam a conexão com o processo da Revolução Francesa. Certo? Sim, você ia falar uma coisa. Ah, guarde um pouquinho essa questão, que isso é fundamental. Daqui a pouco nós veremos, né, o nascimento disso. Né? Jacques Louis David pinta esse quadro exatamente, termina de pintar esse quadro exatamente em 1789. Ele começou o projeto em 87, não é? Para a exposição do Salão de Belas Artes da Academia de 87. Não é? Por incrível que pareça, esses quadros neoclássicos eram comprados pelo rei Luís XVI. Não é? E não é porque ele era uma criatura
como se chama, que não percebia que estava à sua volta, não era isto, não é? O neoclassicismo era uma moda, mesmo entre a aristocracia, que ele irá, de maneira extremamente agressiva, combater. Olha que coisa curiosa, estão vendo, não é? Então vejam, o próprio rei Luís XVI compra esse quadro para as coleções reais, depois passa para o Museu do Louvre. Então, estão percebendo a complexidade disto? Olha, né? Mas o que nos interessa é a imagem. Então, em 89, ele termina o quadro. Ele é grande, 3,23 por 4,22, sempre em centímetro, é a notação internacional. Antes de mais nada, o nome dele, não é? É um nome extenso, um nome que faz menção a um tema erudito por excelência. É um quadro que já impõe uma dificuldade prévia. Ele não consegue ser decifrado de uma maneira direta, não é assim? Você tem que dominar o texto para entender a imagem, certo? Você tem que compreender que tema é esse, e aqui nós vamos perder todo o nosso tempo agora dizendo que tema é esse, não é? Trazendo a Brutus os corpos de seus filhos, Titus e Tibérios. Esse tema é inspirado na história romana. Os temas de Jacques-Louis David são ou gregos ou romanos. São novos clássicos. Neoclássico. Estão vendo? Qual é a estratégia? O clássico é aquilo que é digno de ser imitado. Essa é a definição da palavra clássico. Por quê? Porque ele se define como valores permanentes, como transcendências do vivido. O tempo passa, as formas históricas nascem e morrem, não é assim? Para além das formas, um espírito de nobreza, de grandeza, de altura prevalece. Isso se chama Grécia e Roma. A Revolução Francesa, a palavra revolução, no começo do processo, significava restauração. Sabia disso? Voltar às origens dos valores da antiguidade para se construir formas novas, nutridas daquele espírito. O clássico é um espírito, não é forma. Não adianta você ficar copiando insanamente a arquitetura, a escultura, pintura não se tinha notícia, do mundo greco-romano, se você não entender o espírito que jaz naquelas formas. Compreendem isso? Qual era a discussão? As formas e instituições aristocráticas estão podres. A sociedade não tem mais sentido. É preciso fundar uma nova sociedade baseada no espírito da nobreza da antiguidade. Para nós parece contraditório, não parece? Então vejam, restauração significa regeneração, refundação. Ao longo desses anos do processo da Revolução Francesa, a palavra revolução começa aos poucos a ganhar um novo sentido. Começo radical a partir do nada, a partir do zero. Quando se fala em revolução hoje, não é isso que vem à nossa cabeça, gente. Não é ruptura radical, criação do novo, não é? Quase uma espécie de ansiedade horrível do recomeço radical a cada momento, não é assim? Estou percebendo por que neoclássico? Voltar ao espírito do antigo para criar o novo, não é? Olhe, né? Portanto, o tema. Mas não são temas quaisquer. É preciso se escolher temas elevados, temas trágicos. O neoclassicismo não faz você rir. O neoclassicismo, ele é solene. Ele é pesado do ponto de vista das ideias em jogo e das narrativas desenvolvidas. É esse tema. Vamos lá então agora, por favor, hein? E vocês, se não tomaram café, terão prejuízos nesta aula. Falo a verdade. Vamos então à trama. Nós não conseguiremos entender a imagem sem... Veja, ela não está ilustrando o texto. Atenção, não é? Isso nós vamos falar daqui a pouco. Um quadro não se lê, se compreende.
Isso aqui é um texto? Não, é uma imagem. Então, pelo amor de Jesus, não fale leitura da imagem, não fale de releitura, para com isso. Esse é um termo completamente inadequado e inconsistente para a história da arte. Você lê e relê romance, poesia, certo? Você lê texto. Eu não vou fazer uma leitura do quadro, para com isso. Isso é uma compreensão do quadro, é uma interpretação estética do quadro. Eu insisto nisso, não é para atacar ninguém, é para que a gente tenha clareza do que está em jogo. Senão você mistura tudo, certo? Olha, né? Isso faz menção à história romana narrada por Tito Livio, um grande historiador da época do imperador Augusto. Olha, né? História romana, mas não só ele diz isso, outros historiadores também. Qual é o tema? Datas fundamentais. Temos que ter todo esse repertório na cabeça. O neoclassicismo é difícil. E agora nós vamos entrar no inferno da dificuldade neoclássica. Olha, né? A conclusão não é tão complicada. Meu Deus, mas para chegar até lá, não é? Roma foi fundada, segundo Tito Livio, a data já está atualizada para o calendário gregoriano e o cristão contemporâneo, certo? Não é? No dia 21 de abril, olha a precisão, de 753 antes de Cristo. Ela nasce como monarquia, não é? 753 antes de Cristo. Em 509 antes de Cristo, alguns cônsules romanos, havia o consulado e o senado como instituição romana da monarquia, dão um golpe de Estado, derrubam a monarquia e em 509 a.C. se introduz uma nova forma de governo e também uma nova Roma, a República. Guardem isso. O que aconteceu em 509 a.C.? Uma ruptura, certo? A velha Roma monárquica. Já estamos chegando onde queremos, hein? A velha Roma monárquica, corrupta, foi substituída pela república, a coisa pública, não é? Claro que agora é uma conjunção de senadores e cônsules que vão administrar a república. De 509 a.C. até 27 a.C., 500 anos quase, não? República. Em 27 a.C., não foi César. Caio Júlio César foi dux, ditador. O primeiro imperador romano, em 27 a.C., foi Augusto, o grande Augusto, não é? Que vai morrer em 14 depois de Cristo. Então, o Império Romano, que vai então de 27 até 476 depois de Cristo. Essas datas ficaram nítidas na cabeça de vocês? Certo? Monarquia, república, império, certo? Essas palavras não lembram nada a vocês? Não é isso que nós usamos hoje para designar as formas de governo dos estados nacionais? Não é assim? Ditadura vem de dux, olha, né? Ditadura, mais república, monarquia, império. Olha só, Roma está viva nessa sala agora. Cuidado, o passado não está lá longe, gente. É uma visão infantil de passado, só existe o presente. Mas o passado está aqui nessa sala agora. Eu sempre digo a vocês, estou falando português, isso aqui é um latim caipira. Bonito, porém grosseiro, certo? Italiano é pior ainda, sabe? Claro que é. O nosso é mais sofisticado, óbvio, né? Mas estão percebendo? Ou seja, não é carochinha que estamos comentando aqui. Olha, a história ela é muito mais assustadora do que você pensa. O futuro não existe. O futuro é apenas uma expectativa. Ah, planejei tudo para o domingo. Eu posso morrer daqui a pouco. Quem garante que isso vai se realizar? Absolutamente ninguém. E se realizar direitinho, conforme foi planejado, alguma coisa está errada. É verdade. Quando os planos dão 100% certo, é porque não existe um mundo entre você e a realização da ideia. Alguma coisa está errada.
certo? Voltando para cá. Quem é, então, Lúcio Iunius Brutus? Juntamente com o cônsul Colatino. Brutus, atenção, não foi o Brutus que matou César, que todo mundo sabe pelos filmes, não é assim? A República Romana começou com um Brutus, em 509 a.C., e morreu com outro Brutus, 500 anos depois que assassinou Caio Júlio César, desencadeando o processo que vai dar em Augusto. Compreenderam isso? Não confundam, então. Esse é o Brutus lá de 509 a.C. Tudo certo? Está vendo? Sem esses detalhes não conseguimos entender o quadro. Ó, vejam só. O que ocorre, né? Graças a um pretexto de violação, estupro, uma dama romana da época do final da monarquia, chamada Lucrécia, foi violada, absolutamente violentada, pelo filho do rei Tarquínio o Soberbo. Se está chamado o Soberbo, não é à toa, não é? O homem não era a flor que se cheirasse, não é? Sim, mas é tolice isso. O que acontece? Ela era, Lucrécia, ela era esposa do cônsul Colatino, que ao lado do cônsul Brutus, Lucius Iunius Brutus, que é o nosso personagem aqui, eram os mais importantes cônsules da época. Evidentemente, Lucrécia, ela não aguenta a desonra. Os romanos herdam uma noção grega que também vinha do Egito. Na Grécia, havia uma palavra essencial que definia o caráter da classe aristocrática. Timós, honra. Vejam, não é dinheiro, é honra. A pior desgraça que pode acontecer a um aristocrata antigo, da época antiga, era a desonra, era cair em desgraça. Estão vendo, não é? O que acontece? Lucrécia não suporta a desonra e se suicida. Antes de se suicidar, ela deixa uma carta para o marido, Colatino. Colatino, é claro, tem a... Parece apenas uma crise conjugal, uma crise individual, não é? Não! Há uma transcendência disso. Quem foi violada não foi Lucrécia, foi Roma. Estão vendo o salto que se dá? O salto que se dá para isso, olha, né? Todos os valores que se imaginavam incorruptíveis. Uma coisa é você roubar o Estado, a outra coisa é você destruir valores transcendentes. Até se tolera ficar roubando aqui e ali, coisa miserável, medíocre, certo, não é? Mas quando você corrompe o espírito de uma comunidade, não, isso é insuportável. Juntamente com Colatino, Brutus dá o golpe de Estado. E em 509 a.C., criam a República Romana. Isto é como se chama? Lucius Iunius Brutus. Compreenderam quem é o nosso personagem? Mas não para aí. Agora entra o drama todo, necessário para o quadro, não é? Os dois filhos únicos de Brutus, conspiram contra a República. Se aliam às forças monárquicas, já em agonia, prestes a serem derrotadas pelos cônsules e senadores, né, e pela nova classe patrícia. O que acontece? Através de delações, o cônsul Brutus, estão vendo a carta aqui? O cônsul Brutus tem acesso às cartas que os filhos trocaram com membros da aristocracia que estava sendo deposta, com os Tarquínios. E aí se institui um momento de escolha, um momento fundamental de decisão. Eles têm que ser punidos com a morte, porque são traidores. Mas eles são meus dois únicos filhos. Pronto.
Esse é o eixo fundamental da imagem e do neoclassicismo. Levar você que está vendo o quadro, não é só o quadro, hein? A perceber o momento de escolha trágica entre o público versus o privado. Não se esqueça que a descendência, não é? A descendência romana era patrilinear. Condenar os 2 únicos filhos à morte significa não deixar descendência. Olhe só isso, não é? Porque a sociedade era patrilinear na Roma Antiga. E outra coisa, não é? O quadro todo, vocês estão vendo, dou conta do momento do desespero. Mas a solução foi tomada. É óbvio que Brutus escolhe Roma, não a minha casa. Se uma guerra acontecer, você tem que mandar os seus filhos queridos para a guerra em nome do seu país. Você faz isso? Ou você os esconde embaixo da cama, com medo que eles morram? Está vendo? É o público e o privado. Aqui é uma época de glorificação do espaço público, não é? Minha gente, daqui a pouquinho não vai acontecer a Revolução Francesa. Não é de Roma que Davi está falando, é da França. Compreende o que está acontecendo aqui? Para falar do acontecimento do agora, eu falo de um episódio imemorial da civilização ocidental. Por quê? Porque o drama vai ser colocado de novo. Daqui a pouco, escolhas como essas terão que ser tomadas cotidianamente, certo? Você quer construir uma nova sociedade baseada no sonho de liberdade, igualdade e fraternidade, ou você não quer sofrer e continuar nessa miséria medíocre para sempre? Estão percebendo o que está em jogo aí? Olhe, né? Olhe, não é? Portanto, o que acontece? De um lado, todo o elemento masculino, estão vendo? Não estão todos aqui à direita? Todas as mulheres estão na parte esquerda do quadro, não estão? Curiosamente, a luz não está dando um foco nas mulheres. Olhe, né? Tem uma luz diagonal, não tem? Antes de falar disto, olhe a arquitetura. Não é completamente clássica. Essas colunas aqui têm capitel dórico, estão vendo? Elas são absolutamente sem ornamento. Olhe, elas são trágicas. Elas são, portanto, como se chama, estruturais por excelência. Há uma cortina colocada aqui que intencionalmente faz um pano de fundo, não é? Olhe como isso potencializa o gesto da mão espalmada e do braço da mulher. Mulher, essa é a esposa de Brutus, não é? Vitélia. Esses são os filhos dela, que, óbvio, foram mortos. Estão vendo só o que está acontecendo? Não tem também um conflito entre uma escolha racional feita por Brutus e a tragédia das emoções que abala as mulheres? Cuidado, não estamos aqui falando de gênero. Tem que se entender isto. Essa questão não era colocada na época. Não se trata disto. Tem que transcender isto. Estamos falando de razão e paixão. Claro que historicamente, e aí você pode lamentar ou não, eu lamento, mas não interessa isto, não é? Se isso te incomoda ou não, é outra questão, minha gente, pelo amor de Deus. Claro que eu não estou concordando com isso, certo? Mas a minha opinião pessoal não conta aqui, não é? Claro que, historicamente, o privado estava associado à condição feminina. E o público, a questão masculina. O homem faz política, a mulher cuida dos assuntos domésticos. Olhe, o que eu posso fazer? Essa maldita civilização desenvolveu isso. Não posso fazer nada. Temos que mudar, é claro. Mas isso não pode interferir no quadro, senão perdemos o rigor. Compreendem isso? Tem que separar as coisas. Hein? Entender é uma coisa, concordar é outra completamente diferente. Ficou claro? Então, mas elas também estão numa posição heróica, não estão? Olha, os corpos estão sendo trazidos, não estão? Olha o desespero, essa desmaia,
Esta não quer ver, é horrível demais, porque é o irmão delas, os irmãos delas que estão lá. E a mãe, então? Olha o desespero da mãe. Veja, né? Ela até compreende a decisão do marido, mas quando você vê o corpo dos seus filhos, você se abala, não abala? Olha, não é? Meu Deus, isso provoca, não é, uma enxurrada de emoções. Mas Bruto sofre também. Ele também, por dentro, está se desesperando até mais do que elas. Acontece que ele tem que dar o exemplo. Ele não é um cônsul, ele não pode chorar. Então Davi o pinta na sombra. Olha que sofrimento. Estão vendo aqui? Olhe como os pés estão se enrolando, trançando, está vendo, não é? Quase como se fosse se contraindo. Ele não está contraído sobre si. E ele tem certeza da traição, porque ele está com a correspondência na mão. Davi pinta aqui um ídolo, estão vendo, na escuridão? Essa, para os romanos antigos, Roma não é um estado, é uma potência divina. A comunidade é divina para Roma. Roma é Dea Roma. Há um gesto que se fazia desde a República, que desgraçadamente foi apropriado pelos regimes totalitários fascista e nazista no século XX. Ave Roma, Dea Roma. Isso aqui é Roma, não é nazismo. É um pastiche horrível disto, não é? Roma, porque eu saio de mim e me realizo em ti. Me realizo no público, no coletivo. Pode ter alguma coisa mais ridícula do que falar isso hoje, gente? A esfera pública está, sempre volto a dizer, em frangalhos, não está? Hoje a coisa mais importante da vida sou eu e minha família, não é? Vivemos tempos de hiperindividualismo. Isso é em todo lugar do mundo, hein? Não é só no pobre Brasil que sequer o espaço público conseguiu construir direito ainda. Certo? Temos que ter consciência dessas coisas, não é? Mas olhem, aqui o caminho é oposto. Olhem também como isso é chocante. Uma cadeira vazia no centro do quadro. Ausência. Olhe, né? Ausência pela morte dos dois rapazes, não? Olhe, né? Mas essa ausência é fundamental, porque sobre o sacrifício, não é? E sobre a decisão heróica de Brutus, se construiu a República Romana. A nova sociedade é construída graças a sacrifícios radicais. Escolhas é uma encruzilhada fundamental. Estão percebendo como isso tem uma carga emocional? Depois que você conhece a história, você se envolve emocionalmente com o quadro, não se envolve? Vocês não estão abalados com isso? Espero que sim. Olhe, estão percebendo? Olhe, né? Do mesmo jeito, olha a dramaticidade elevada ao máximo. Já que Louis David também era extremamente consciencioso em relação aos estudos para se chegar ao quadro. O desenho é a base fundamental do neoclassicismo. Desenho, observar os objetos, observar a natureza, desenhá-la. Primeiro você tem que desenhar tudo no seu quadro. Depois desenhe de novo. Depois volte a desenhar. Depois você aplica a cor. O desenho é a estrutura fundamental. É um quadro racional, não é? Tudo é montado minuciosamente para gerar essa grande máquina de pensamento que é a imagem. Estão compreendendo isso? Sim. Sobre a mesa existe um único instrumento que não é romano. Atenção, essa cadeira, ele foi minuciosamente estudada a partir das escavações de Pompeia e de Herculano, do século XVIII, onde se descobre objetos da vida cotidiana romana. Pompeia e Herculano foram soterrados pela Vesúvio, não é? Cinza do Vesúvio. Em 79 depois de Cristo. As ruínas arqueológicas. Imagina a emoção de você ver aqueles objetos todos. Ao mesmo tempo, olha as roupas, não são todas
à la romaine, como se falava. Olhe o desenho, você consegue ver as dobras do tecido como se fossem escultura. Estão vendo? A citação também minuciosa da arquitetura, não? Olhe, não é paisagem, é? Eles não estão numa espécie de catacumba, numa espécie de porão, que seja. Olhe, né? Tudo é fúnebre, não é? Tudo é solene, não é? Veja, não tem nada engraçado acontecendo aí. Pelo contrário, não é? O drama é levado ao máximo. Do mesmo jeito, tudo aqui lembra quase uma reconstituição arqueológica de propósito. Sabe o que é isso daqui? É uma tesoura do século XVIII. Uma tesoura do século XVIII. Não tinha isso na antiguidade com esse design, com essa forma de propósito. No meio eclode o presente. O quadro faz alusão a uma narrativa clássica do passado, não é? Mas o presente está aí. É com você que eu estou falando. Olha a sua tesoura que você esqueceu aí. É da França que eu estou falando. Não é de Tarquínio Soberbo, é de Luís XVI. Certo? E não é Brutus. Sabe quem é Brutus? É o cidadão francês. Que agora tem que tomar o destino nas próprias mãos. Mas atenção, isso vai envolver dor, sofrimento, desapego. Você mesmo será destruído. Não importa mais você, não importa Brutus, não importam as mulheres da família de Brutus, não importa nada, importa Roma, importa a França. Isso se chama transcendência, ir além de, ir além de. Está percebendo o espírito de época que está em volta nisso, gente? Olha, né? Olha o espírito, não é? Claro que isso está propagando ideais novos, não está? Perceberam? Ele tem que voltar ao passado para alertar do presente. Estão percebendo o mecanismo que se faz? Olha, né? Para nós é esquisitíssimo isso, não é? Porque para nossa cultura, nossa civilização hoje, o passado é apenas um baú cheio de badulaques e curiosidades, não é? O passado nos ensina alguma coisa? Claro que não. Imagina, eu tenho notebook, não é? Evidente! O nosso mito hoje é a tecnologia. Não é mais essa questão. Isso daí já é uma outra humanidade, viu? Isso aí é Marte, não é mais o nosso mundo hoje. Concordam? Olha, daí a dificuldade, estão vendo, de você abordar um tema desses. Sim? Sim, as três cores fundamentais são a paleta fundamental do Davi, não é? O amarelo, o azul, o vermelho. Isto. E também o branco, lógico. E também você está vendo as nuances, as variações cromáticas. Olhe. Ou seja, gente, tudo é muito desenhado, tudo é muito planejado para causar o efeito, não é? Isso é um teatro, não é? É um teatro pintado, baseado rigorosamente no texto, né, da antiguidade, não é? De Tito Livio, baseado também em certos valores da antiguidade. Do mesmo jeito, tudo é arqueologicamente composto. Nada é deixado ao acaso num quadro assim. Davi, é claro, estudou em Roma e ele conhecia o famoso busto em bronze do cônsul Brutus, que está hoje no Museu Capitolino de Roma. É um bronze de uma raridade fantástica. Olha, né? E, na verdade, esse bronze que eu vou mostrar a vocês data do século II antes de Cristo. Estamos falando de 300 anos depois da morte do cônsul, não foi? Não foi em 509? Olha, né? No século II depois de Cristo é que esta obra que eu vou mostrar a vocês foi feita. Claro que não é um retrato, o homem nem existia mais, ninguém sabia como ele era. Mas é um retrato ideal. E olhem aqui, busto do cônsul Brutus. Vejam.
Não é muito semelhante à figura do Brutus pintada pelo Davi? A intenção aqui não é um retrato de observação, no caso desse busto da antiguidade. É a ideia do caráter do personagem. Estão vendo como ele é contido, não é? Barba bem feita, cabelo curto, lema da Revolução Francesa, fora as perucas, fora as aparências, fora os excessos. Um grande filósofo alemão, Joachim Winckelmann, define assim os novos tempos neoclássicos: nobre simplicidade, serena grandeza. Sem ornamento. O rococó é o inimigo do neoclássico. Rococó é excesso. Rococó é palavreado, é muita variação. Você se perde naqueles elementos todos. Não, vá direto ao ponto. Nobre simplicidade, serena grandeza. Estão vendo? Onde se encontra isso? Se imaginava, claro que isso é uma construção simbólica, não é? Se imaginava que a antiguidade greco-romana fosse assim. Sabemos que existem outras Romas e outras Grécias também, pelo amor de Deus, hein? Eram consumistas inveterados, deixa isso para lá, certo? Não é? Olha, né? Não vamos aqui falar disto. Mas, enfim, não é? Onde você encontra esses valores? Claro, na antiguidade. Mas olhem, e o rosto também, criado posteriormente, olhem, não é um homem contido, um homem desapegado. Parece também que ele sofreu muito. Olhe, né? Ele resistiu firme todos os castigos da fortuna. Sim, tá vendo? Ele foi feito a partir de outras obras de arte, mas não se, claro, não se partia do zero absoluto. Mas atenção, quem me garante que Brutus era assim? Ninguém. Tá vendo? Por quê? Porque ele está, veja, não é um homem que eu estou representando aqui, é a atitude de um espírito. Ele não é simples, ele não é resoluto, ele não está rindo, tá? Olha, ele é sereno, equilibrado, calmo, olha, né? Esses são os valores que se imaginavam serem republicanos. Tem um sofrimento na casa. Sim, olha só isso. Evidentemente é um homem castigado pelo sofrimento. Claro, porque se tem a ideia da escolha dos filhos na cabeça. Então, estão percebendo como é criado o mito, uma narrativa, gente? Mito não é questão de verdadeiro ou falso, hein? Mito é narrativa. Uma narrativa é criada. Ó, vejam o detalhe do Brutus, do Jacques Louis David, do nosso quadro. Não se assemelha ao Brutus Capitolino? Olha, olha só, olha o olho. E atenção, aqui ele olha para você, hein? Ele não está olhando para você? Parece que ele está vendo que você está olhando a cena. Há uma cumplicidade, não há? Olha, né? Eu fiz a minha parte, e você? Olhe como é provocativo isso. Claro que para decifrar essas imagens, uma pessoa que não tivesse educação esmerada não conseguiria. Um quadro como esse do Jacques Louis David não fala ao povo francês, não tinha essa ideia ainda. Fala para uma elite extremamente habituada a esses códigos. Estão vendo? Tanto que a Revolução Francesa vai expropriar as obras reais e vai criar o primeiro museu público do mundo, o Louvre, não é? E aí se cria também, é claro, pessoas que vão explicar tudo isso aos visitantes. Os monitores, orientadores de visita. Ah, meu Deus do céu. Tem que ensinar o povo isso aí. O problema é que fica uma manhã inteira para explicar isso. E no Louvre hoje tem mais de 6 mil obras expostas. E mais de 70 mil no acervo, na reserva técnica. Aí o sujeito vai lá. É um massacre. É inútil. É inútil aquele museu. Porque você não consegue compreender nada. Ainda mais a ansiedade que as pessoas têm hoje. Virou um consumo de imagens. É uma coisa contraditória. Sim. A importância do movimento, ele vai
parece que está falando, é razão. Exato, tá vendo? Ele está com a mão assim, não é? Olhe, né? Ele está dizendo, olhe, eu não posso tomar a minha decisão baseada no sentimento. Por quê? Por quê? Porque se tem uma noção da filosofia clássica baseada no seguinte, a razão, ela consegue ser atemporal. Ela pensa nas consequências dos seus atos. A paixão não. A paixão é o instante, é a vivência do momento. Individualmente também não é assim. Se você tomar uma decisão baseada no impulso da emoção, consequências catastróficas poderão gerar nisso. Um assassinato, por exemplo. Esses episódios horríveis que estão acontecendo, não é? Olhe, né? Mas se você parar para pensar, a razão refreia isto e ela calcula as consequências, tá vendo? Ele pensou em Roma. Claro que ele está devastado. Esse homem não vai valer nada daqui para frente. Não importa eu como homem, importa alguma coisa que está para além de mim, a comunidade. Já a paixão é contrária a isso. Se você fizer tudo aquilo que você tem vontade, a sociedade acaba, sabia disso? Não é uma questão de lei, gente. É uma questão que nada permanece. Tudo desaparece no fogo do instante. Essa é a noção greco-romana dessas relações entre razão e paixão. Claro que se a razão sem a paixão fica uma coisa horrorosa. Aí só terão metas irrealizáveis e nenhum prazer na vida. Claro que não pode ser assim também. Sim? Sim. Um sinal dessa questão do privado sobre o público se sobrepondo ao Sim. privado, a mão direita, o racional, apontando o cérebro racional, enquanto Sim. o esquerdo Sim. praticamente escondido. Cuidado também, porque essa noção antiga não era exatamente a razão está aqui, a razão é o espírito que está no corpo todo, né? Sim, mas aqui você já tem um pouco essa ideia, tá vendo, da contenção. Não se esqueça que ele está na sombra. As mulheres é que estão na luz, não é assim? Veja, né? Por quê? Porque isso impacta o observador, não impacta? Depois que você conhece a história, o impacto da imagem não é potencializado em vocês? Não é? Isso é devastador, não é? Olha só. Vamos avançar mais um pouco. Aqui. Detalhe do grupo feminino. Olha a tesoura que eu falei a vocês lá. Detalhe daquela moça que chora mais ao fundo, não é? Olha, que está aqui, tá vendo? Ela está aqui, vejam. Aqui. Na extrema esquerda do quadro, mais voltada para o fundo. Apenas um detalhe. A cena é horrível demais para ser vista. Olhe ela lá. Olhe exatamente para aquela moça de azul no fundo, que era uma das filhas do casal. Olhe como Davi procede. Olhe, papel quadriculado. Isso daqui é um estudo de claro e escuro. Desenho, estudo de claro e escuro. Depois vai compondo, como se fosse um quebra-cabeças a obra. Chega ao máximo de, por exemplo, estudar corpos nus. Depois estudar separadamente tecidos. E depois fazer a conjunção dos corpos nus com os tecidos no desenho. Aí se vai compondo tudo isso. Davi repete o que os outros antes dele diziam, inclusive Winkelmann. O pintor deve mergulhar o seu pincel nas tintas da inteligência. Tudo é absolutamente controlado. Olha, não é? Emoção e razão têm que estar em equilíbrio perfeito. Olha, não é? Claro que a Revolução Francesa será tudo menos isso, não é? Ela vai degringolar em um banho de sangue inacreditável, não é? Olhe também as contradições nesse processo. Vamos avançar mais um pouquinho? Eu queria agora mostrar a vocês, olhe, um estudo geral. Estudo geral, veja, ele não é muito cuidadoso, é só um estudo de conjunto.
Depois, cada personagem será estudado minuciosamente e desenhado em si mesmo. Mas tem que ter o conjunto, senão você não sabe onde as peças se encaixam, não é? Inicialmente, olha a ideia dele. Vejam, né? Brutus aqui, olha a ideia, Roma. Aqui, os meninos, não é? Ele colocou um personagem masculino aqui, olhando para a cadeira. Depois ele achou excessivo. Não precisa. Ele mesmo disse, eu tenho ódio dos meus projetos originais. Eles são muito redundantes. Para que ficar olhando para a cadeira? Só a cadeira já basta. Nobre simplicidade. Serena grandeza. Ah, não entendi o quadro. Bom, então você se dane, porque isso aí não é feito para qualquer um, certo? Não é o quadro, não é a obra que tem que se rastejar a você. Você que tem que se elevar para entendê-la. Olha a dificuldade disso. Tá vendo? O princípio da educação naquela época era assim. É uma coisa terrível, viu? Agora muitas pessoas tentam... Olha, são coisas horrorosas e perigosas. Tem que preparar uma aula para seduzir os alunos, porque eles não têm repertório, porque eles não entendem, porque é difícil. Você está arruinando a educação com isso, é o contrário. Não baixa o nível, não. Por mais horrível que seja, eles é que tem que se elevar. Senão não é educação, caramba. O que é isso? Desculpe falar palavrão aqui. Desculpe. E eles querem se elevar. Eles querem se elevar. Não o subestime. Para com isso. O jovem quer desafio, sabia? O jovem não quer ser tratado como estúpido. Ele não quer só ficar no Facebook. Ele fica porque não tem outro jeito. Que outros estímulos essa cultura dá a ele? Nenhum. Certo? Não é? Mas dê estímulo, ele responde. Demora. É artesanal. É doloroso. Certo? Mas é assim que tem que ser. Para de querer simplificar as coisas. A escola existe para complicar a vida, não para simplificar. Não é? Tá vendo? Gente, precisa falar isso, porque isso é grave. E não é só a escola não, viu? Tudo parece que está indo assim. Mídia, etc. Voltando para cá, então. É um quadro que exige muito do observador, não exige? Olha, estamos quase a 1 hora já falando disso, credo. Mas olhem, ele eliminou todos os personagens masculinos. Essa daqui estava excessiva demais. Ao invés de absolutamente aberta, ele a pintou fechada, não foi? Não é assim? E concentrou todo o mundo masculino de um lado, o mundo feminino do outro. Olha, estão percebendo como a pintura do Davi também é um processo? Ele vai pensando nas melhores soluções para os efeitos do quadro, sem nunca perder o rigor da narrativa. Estão vendo? Então vejam, relação entre texto e imagem, potencialização da narrativa, conflito público-privado, certo, não é? E, é claro, qual é o grande tema desse quadro, meu Deus? É a morte, gente. Mas é uma morte em nome do coletivo, não é? É uma morte que nós podemos chamar heróica, não é? O herói não é aquele que tem prazer no que ele faz. O herói se acaba nos seus atos. O herói se destrói. O herói faz uma renúncia. Por isso ele é herói, não é? Porque você admira quanto sofrimento ele aguenta. Olha, né? Ah, ele teve prazer na vida, para mim é um herói. Não, isso daí não tem nada a ver com herói, certo? Não é? Herói é outra coisa. O herói está dentro da chave do trágico. Não do cômico, nem do lírico, do trágico. Olhe o peso disso. Tudo bem até aqui? Tá chato isso? Sim, pois não? Aqui é um barrete, tá vendo? Aqui, olhe, uma espécie de barrete frígio que também vai ser confundido a um capacete francês. Mas aqui no caso, barrete frígio. Liberdade, não é? Ora, não é em nome da liberdade que a república foi feita? Res publica. Olha, né? Coisa pública. A aristocracia se reinventando na forma do Senado.
Sim, isso é importante. Não importa ficar mostrando o corpo estilhaçado, o corpo estilhaçado, eles foram decapitados. O corpo estilhaçado dos meninos. Não importa mostrar a morte física. Importa o significado da morte. O neoclassicismo não se interessa pela fisicalidade da morte, entendem? Ele se interessa pelo sentido. Por que se morreu? Olhe, não é? Ele está pintando, evidentemente, através de um jogo complexo de manipulação de emoções. Mas ele pinta ideias. Não tem sentido ficar mostrando todo o horror físico. Para que isso? Isso é excessivo, isso é de mau gosto. Tá vendo? Não é? Isso é chantagem, não precisa. Você tem que se elevar até a ideia. Essa é a concepção. Eu trouxe a vocês um autorretrato do Davi. Autorretrato. Jovem. Sem peruca, isso é fundamental na época. É um autorretrato de aproximadamente 1791. 1791. Já no processo da Revolução acontecendo. Olhem, não é? A paleta e o pincel nas mãos, o fundo neutro, o fundo abstrato, neutro, a força do olhar. Olhem como ele olha para nós, num misto de ousadia, não é arrogância, hein? Num misto de ousadia. O artista tem uma função importante agora. Há uma consciência de que um novo mundo está sendo gerado, mas todo parto é doloroso, vai envolver sacrifícios. A obra de arte não pode ficar alheia a esse processo. Ela é filha do seu tempo e ela precisa também ser engajada nisto, com a linguagem que ela tem. Sim? Nesse período não tinha ainda fotografia. Não tinha ainda. Apenas de 1839 em diante. Ele olhava no espelho para fazer. No espelho. Todo o autorretrato, até hoje é assim, né? O artista coloca no espelho, olha ao espelho e faz o seu autorretrato. Não há outro jeito. Vocês já perceberam que a única coisa que você não consegue ver neste mundo é você? Não é maluco isso? Eu olho no espelho. Aquilo lá é a sua imagem invertida. O meu olho não consegue sair daqui e me ver. Já perceberam? É maluco isso, não é? Você é a única criatura que não pode ser vista por você. Olha só. Foi bom perguntar. Mas então vejam aqui, olha o olho faiscante dele. Tá vendo? Claro que ele é jovem, toda aquela geração, ela era utópica. O que é utopia? Sonhadora? Não. Utopia quer dizer sonhar e ao mesmo tempo planejar o futuro, tomar o destino nas próprias mãos. Não tem Deus, não tem natureza, não tem fortuna, não tem demônio, não tem nada. Só tem, né, o projeto humano se degladiando com a história. Olha a radicalidade disso, não é? Olhe, utopia é construir a sua própria liberdade e suportar a dor e o preço que isso vai ser cobrado. Hoje vivemos distopias, não é? Qualquer projeto, seja direita ou esquerda, naufragou completamente. O que estamos vivendo são gritos desesperados dessas coisas aqui ou ali, pelo amor de Deus. Né? Olha a qualidade das nossas elites políticas. Mundialmente falando, não vou citar Brasil, não. Quer um exemplo mais escandaloso? Brexit. O que é isso? Como a Inglaterra pode ficar daquele jeito? Não importa se você é a favor ou contra. Que incompetência. O que é isso? Perder tempo com essas coisas? O que é isso? Voltando para cá, trouxe a vocês um retrato rococó para fazermos o choque. É uma pintora, uma das raríssimas pintoras mulheres. Havia muito preconceito. Né? A arte é a profissão masculina na Europa. Olha, até recentemente. Ó.
o que acontece? O nome da pintora que pintou o retrato de Maria Antonieta, que será decapitada em 93, logo após Luís XVI, não é? Essa é a rainha da França, gente. Austríaca, não é? Trata-se de Elisabeth Vigée-Lebrun, a pintora. Elisabeth Vigée-Lebrun. Retrato de Maria Antonieta, por volta de 1782, antes de 89. Se esse quadro se chamasse O Vestido, também seria correto. Ele é um personagem do quadro, não é? Olha a noção de teatro. A cortina se abriu. Olhem a peruca. Olhem todo o corpo. O corpo é pequeno diante da armadura do vestido. Olha a citação, evidentemente, do manto real, com a flor de lis. O globo, a França poderosa. Olhem toda a citação de uma coroa aqui. Nós podemos fazer uma interpretação absolutamente exaustiva dos códigos do poder da rainha em volta disso. Olhe, tudo é suntuoso, tudo é magnificente. Nada do que é natural pode ser apresentado. Esta sociedade aí, chamada sociedade de corte, faz o elogio do artifício, feito com arte. Qual é a ideia? Quanto mais longe da natureza você se constituir, melhor. Ser civilizado é ser produzido artificialmente, produzido com arte. O problema é que você pode cair numa armadilha, criar um jogo infinito de códigos, de etiquetas, criar um jogo infinito de projeções, onde o elemento das essências desaparece completamente. Olha, né? Citando mais uma vez, sempre temos que lembrá-lo, Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social, lá pelas tantas, ele resume tudo isto, dizendo: todos os homens nascem livres, mas hoje, na época do Antigo Regime, por toda parte encontram-se a ferros. Mesmo aquele que se crê senhor dos demais, não deixa de ser menos escravo do que eles, porque todos somos escravos das aparências, do inferno que construímos para nós mesmos. Claro que Rousseau não é revolucionário, mas a revolução vai interpretar Rousseau de uma maneira muito conveniente, não é? É preciso romper tudo isso. Isso daqui não é luxuoso. Isso daqui não tem muita coisa. Isso aqui não é um derrame de decoração. Contra isto, Jacques-Louis David pintou em 1799 retrato de Madame de Verninac, uma burguesa partidária da Revolução Francesa. Vejam o rococó. Olhem o neoclássico. Se isso não ficou claro, eu me mato. Mais didático que isso é impossível. Madame de Verninac. Meu Deus, ela tomou banho. Jogou a peruca fora. Está vestida à la grecque. Estão vendo? Olhe. E aquela cadeira que ela está sentada é mais um estudo arqueológico a partir de Pompeia. Fundo completamente neutro, não é? Nobre simplicidade. Serena grandeza. E Davi assina aqui. Davi, não é? Ano 7 da Revolução. Na verdade, ele retocou esse quadro em 99, mas ele terminou alguns anos antes. A Revolução Francesa, no seu processo, será tão radical, não se esqueçam, que ela vai tentar abolir o calendário cristão. Não é mais 1789, vai ser ano 1. 90, ano 2, ano 3, ano 4. Tá vendo? Aqui já tem uma mudança da palavra revolução, não tem? Não é mais regeneração, é começo radical do nada. Deixa tudo isso para lá. Agora é um começo radical, inspirado nos valores que se imaginavam greco-romanos. Estão vendo?
Olha, né? Então vejam, Madame de Verninac. Eu queria agora, gente, nós temos ainda o nosso tempo, mostrar a vocês outros quadros do Davi. Mostrar, na verdade, né, uma sequência cronológica. Eu coloquei aqui apenas um pequeno lembrete dos momentos da Revolução. Só para vocês terem uma ideia. De 89 até 91, período da Assembleia Nacional Constituinte. A ideia da Revolução era dar uma constituição à França, só isso. Só que os partidos exaltados, não é? Tanto conservadores quanto radicais, liberais, não é? Exaltaram tanto os ânimos que isto saiu fora do controle. Os deputados elaboram uma Constituição e de 91 a 92 se cria a Assembleia Legislativa, como se for, e o rei é mantido, como se fosse uma monarquia constitucional como na Inglaterra. Muitos queriam parar aí, mas os radicais foram além. Não é? É de uma nova humanidade que se trata, não só de um novo regime. Eu não quero copiar a Inglaterra, aquilo lá é horrível. Eu quero uma nova humanidade, é preciso ser mais radical do que isto. 92, os ânimos se acirram. Inglaterra, Prússia, Áustria criam uma coligação contra a França. Os franceses, com uma economia devastada, conseguem reunir voluntários e vencem a coligação, o que apavora a Europa toda. Como que um monte de esfarrapados de um exército não profissional vencem o que havia de mais importante? Por que eles vencem? Porque eles lutaram com a paixão, não lutaram burocraticamente. Aí entra o que você disse lá atrás. Já existia coisas ao longo do século XVIII, atenção, mas aqui jornais revolucionários começam a existir. Panfletos, não é? Os propagandistas da Revolução, olhe, né? Jornais que estimulavam, é claro, os novos ideais. Não é apenas obra de arte, está vendo, não é? Olhe, né? Outra coisa também, não é? Começa, é claro, a se estimular os jovens a participarem disso tudo. Veja, né? Não era mais apenas uma questão profissional de lutar num exército. E é claro, hinos marciais. Também revolucionam. Tem uma música neoclássica, viu? Hinos marciais são inventados, né? Roger de Lisle, não é? Um grande compositor, cria uma marchinha. Voluntários saem de Marsella e vão a pé até Paris para se juntar ao Exército de Salvação Nacional em 92. Vão juntando gente no caminho e entram em Paris cantando um hino avassalador, tão estimulante e tão trágico quanto os quadros de Davi. Os enfants de la patrie, les jours de gloire sont arrivés. Ó crianças da pátria, os dias de glória chegaram. E o restante é horrível, é um banho de sangue, não é? Vamos eliminar esse sangue impuro, malditos velhos decadentes, e por aí vai, olha, né? E aí estão percebendo? Não é? Um estímulo fundamental. Imagine você indo para a guerra desse jeito. Olha, né? Não importa se vão morrer, não importa, não interessa mais. O que importa é vencer. Olha, né? E um banho de sangue. 92, então, de 92 a 95, a Assembleia é dissolvida e uma convenção nacional é instituída. Nesse processo surge a figura do ditador Robespierre. 93 é um ano trágico, vamos ver daqui a pouco por quê. 93 é o ano do terror, banho de sangue inacreditável. A razão foi embora, certo? A revolução começa a matar os próprios filhos. Depois, de 99 a 1804, consulado, isso não lembra nada? Consulado, olha, né? E um jovem general de 24 anos, Napoleão Bonaparte, se torna o primeiro cônsul. Ali a revolução já está acabando.
O Estado moderno francês está sendo instituído. Napoleão vai criar o Código Napoleônico. Estão vendo? Ou seja, para com a Revolução, agora vamos institucionalizar os seus princípios. E de 1804 a 1815, eu coloquei 14 aí. De propósito, porque 14 é que tudo acabou mesmo, né? 1815, o primeiro império francês com Napoleão Bonaparte. Certo? Ele vai perder em 15 a Batalha de Waterloo. Não é isso? Olha, né? Então, gente, essa é a sequência. O que acontece? Em 1788, um ano antes da Revolução, não é? E um ano antes do quadro do Brutus, Davi pinta uma outra cena de morte, chamada A Morte de Sócrates. Tudo é morte, estão vendo? A morte de Sócrates. Sócrates, não é? O pensador grego, chamado por Platão de filósofo depois, não é? Olha, né? É condenado à morte, tomar cicuta por ter corrompido a juventude, por ter feito os jovens atenienses pensarem. Que coisa horrível. Sócrates será definido depois por vários dos seus comentadores ao longo da história, sobretudo pelos mais antigos, não é? Como sendo aquele que incomoda, aquele que espanta, aquele que te tira, como se chama, da frequência normal da vida. Sócrates parecia ser uma mosca inconveniente que atazana a vida. Cavalo fica empacado, não sai do lugar, aquela mediocridade, não é? Ele fica zum, 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 até que depois de muito tempo mexe a orelha, já é um avanço. Em seguida abana o rabo, depois dá um passo, pronto, transformação. Saiu do lugar. O pensamento é doloroso, o pensamento é para poucos. Não é para rico, não é isso. É para quem está, não é, como se chama, disposto a aguentar as consequências daquilo. Pensar é fazer a vida perder o sentido. Depois o sentido é reconstruído. Mas primeiro você admite tudo. Você aguenta isso? Todas as certezas são postas abaixo, para que haja construção de novas, não é? Então o pensamento é subversivo. Sócrates é condenado à morte, olha a cena, minha gente. Mas estão vendo que as correntes se quebraram? Olhem aqui. Liberdade não é só andar na rua. Liberdade é ter consciência e liberdade de pensamento. Olhe, percebem? Não é? O que é então a escravidão? A escravidão vem da ignorância, não é? O sofrimento vem da ignorância. Dor é outra coisa, hein? O sofrimento vem da ignorância. Isso se condiz também, é claro, com a época das luzes, não é? Então vejam a morte de Sócrates. Olhem um quadro extraordinário e Sócrates não faz esse gesto. Ele está repreendendo aqueles ali que são discípulos dele que estão chorando. Ele diz: vocês querem parar? Vocês não entenderam nada. Desperdicei minha vida. Para de chorar. Que importância eu tenho? Eu sou só um homem. O que importa são as ideias que eu transmiti a vocês. Sócrates não importa. O que importa são as ideias que falaram pela boca de Sócrates. Transcendência. Estão vendo o que está em jogo? É o mesmo tema, não é? Só que visto com assuntos diferentes. Aguentam mais um pouco? Queria mostrar para vocês agora também a construção do herói moderno. Através do retrato. Jacques Louis David, também em 1788, pinta retrato de Antoine Lavoisier e a sua esposa. Lavoisier, sabem quem é? Talvez o maior cientista francês do iluminismo, junto com Laplace, não? Ampère depois, não é? Olha, né? Lavoisier não é um inventor da química moderna.
pelo amor de Deus, não é? Cálculo estequiométrico, lembram-se disso? Não é? Frase que depois vira o horror dos clichês. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A quantidade de matéria antes de uma reação química tem que ser igual ao resultado dela. Olha, conservação da matéria. Isso cria uma ideia de equilíbrio da reação química. Toda a química moderna nasce aí. Química experimental. Lavoisier foi um revolucionário. Lavoisier, junto com Davy, eram amigos íntimos de luta. Lavoisier foi decapitado pela Revolução Francesa, acusado de traição na época de Robespierre. Vejam, aqui não se sabia nada disso ainda, né? Olhem, gente, a citação do clássico, estão vendo? Das pilastras neoclássicas. Eles ainda usam peruca. Daqui a pouco isso será insuportável. Olha. Do mesmo jeito, olha os instrumentos de trabalho de Lavoisier. Agora ele está medindo a natureza, não está? O cientista moderno não pergunta quem criou a natureza, pergunta como ela funciona. É diferente. Está vendo? Olhe, isso é ciência experimental. Para quê? Ele vai te mostrar que o raio que caiu naquela árvore não é castigo de Deus ou acaso. Não, é o efeito de uma atividade natural explicada, evidentemente, pelos elementos da natureza, certo? Se está chegando quase perto da ideia de eletricidade. Quase, olha, não é? Ou seja, não tenha medo, a ciência liberta. Por que ela liberta? Porque ela traz a luz, ela explica. Você tem medo daquilo que você não compreende. Você tem medo daquilo que é escuro, que está nas trevas, não é? O medo é filho da ignorância. E se você tem medo, você obedece. Aí eu venho com uma explicação dogmática. Pronto. Olha, só pode ser o que ele está falando. Pronto. Eu não fui educado de outro jeito. Então a educação liberta. Olha, não se esqueçam, a partir da Revolução Francesa desencadeia-se um processo que ao longo do século XIX vai levar à instituição do ensino público obrigatório. Nenhuma criança, que é ainda hoje, né? Isso funciona no Brasil. Se você não mandar o seu filho para a escola, o conselho tutelar vai te pôr na cadeia. É obrigatório. Tem uma discussão agora incrível, não é? Que nasceu no meio oeste americano. Se você pode educar em casa, as consequências disso são simplesmente catastróficas. Porque não é só a educação. Você não vai encontrar o outro mais na escola. E a escola vai virar esse antro de violência que está... Gente, precisa pensar nessas coisas. Não tem nada de ingênuo nessas propostas. Cuidado. De repente a igreja pode voltar a educar você. Nada contra, mas eu não vou mandar meu filho para lá. Voltando para cá. Vejam então aqui um detalhe. Lavoisier e a sua esposa. Olhe, ele está arduamente tentando decifrar as leis da natureza, não está? Ele também não é um herói moderno? Claro! O futuro não vai ser construído pela razão, pela ciência. Ela não vai nos levar à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Levou nada. Olha o paradoxo disto. Gerou uma razão instrumental, não gerou? Isso é uma outra questão. Mas estão vendo os sonhos que embalavam aquela época? Vocês estão percebendo como é uma face da revolução que a obra de arte de Davy está trazendo, que é estratégica, não é? Você não entende um espírito de época a partir disso? Você acha que Davy pintou isso daí só para enganar as pessoas? Não, ele acreditava nisso. Não é? Eles acreditavam nisso. Não era só propaganda. Era muito mais. Trouxe a vocês agora o grande quadro neoclássico. Também de Davy, pintado em 1784. Bem antes, 5 anos antes.
Ele pintou em Roma esse quadro, quando estava lá, né, estudando. 1784, o juramento dos Horácios. Estão vendo o gesto romano do juramento? Romano, olha só, Deia Roma, olha. A história, mais uma vez, é Tito Livio, como o Brutus. Basicamente é o seguinte, numa época ainda anterior a Brutus, na fundação de Roma, século 8 a.C., Roma era uma vila miserável, pequena, e ela estava numa situação de rivalidade com uma outra vila, Alba Longa. Uma guerra de todos contra todos estava se avizinhando. O problema é que se todos os romanos entrassem em guerra com os habitantes de Alba Longa, uma terceira cidade se aproveitaria, aniquilaria as duas. Aí a razão falou mais alto, segundo Tito Livio. Vamos escolher 3 nobres romanos que vão combater contra 3 nobres de Alba Longa, até a morte. Aquele que sobreviver dará a vitória à sua cidade. Isso evitará derramamento inútil de sangue. Olha, não é? E assim foi feito. Para dar o exemplo, em Roma, a família dos Horácios governava a cidade primitiva, antes dos reis. Olha, né? E os Curiáceos governavam Alba Longa, tradição patrilinear. Estão vendo? Então, os Horácios contra os Curiáceos. O quadro, mais uma vez, não divide o elemento masculino e o elemento feminino. Esse quadro é a ideia original para o Brutus, estão vendo, gente? No centro, o velho Horácio. Esta Agripina, a esposa de Horácio, mãe dos 3 meninos. Horácio, o velho Horácio, escolhe os seus 3 únicos filhos para combaterem os 3 de Alba Longa. Pelo menos 2 vão morrer, não vão? Pelo menos. Se um vencer, ótimo, Roma venceu. Se os 3 morrerem, acabou Roma. A história seria diferente. Olha, não é? Mais uma vez, não é uma relação de tragicidade entre o público e o privado. Ficou evidente para vocês, não ficou? Gente, as espadas não são os personagens centrais do quadro? Lembram da mão espalmada de Vitélia, do quadro do Brutus? Aqui é o velho Horácio que tem a mão espalmada. E eles fazem um juramento. Juramento não é coisa de advogado, para com isso. Eles estão jurando a deusa Roma. Estão jurando a potências que nós não acreditamos mais, né? Potências, nós rezamos para Deus para conseguir dinheiro hoje, por favor. É assim que funciona, certo? Em qualquer religião, não é? Somos utilitaristas até nisso. Não é culpa nossa, é a sociedade que é assim. Mas aqui, estão vendo? É um ato de transcendência. E eles juram, emocionados, lutar até a morte pela pátria, por Roma. As mulheres são extremamente heróicas também, hein? Porque elas sofrem sem dar escândalo. Elas não podiam pular nos meninos e dizer, não vai de jeito nenhum, não deixo. Que é isso? Ela é uma nobre, nobreza. Elas não podem dar um mau exemplo. Então elas estão sofrendo emocionalmente. Ele, é claro, está chorando. Também há uma carga emocional. Mas a decisão racional cabe a ele, diante desses códigos culturais todos que estamos vendo. Entenderam? O juramento dos Horácios. Vejam, não é? Época de juramentos. Época, não é contrato. Contrato é outra coisa. Contrato é a vida burocrática, certo, não é? Juramento é uma dívida de honra, não é? Honra, honra. Eu empenhei a minha alma nesse negócio. Se eu não cumprir, quem é que vai me prender? Ninguém, não se trata disso. Eu não vou ter nenhum prejuízo material, mas a minha consciência será arruinada. Está vendo? Gente, é uma outra relação com o sagrado. Estão vendo? É uma outra relação. Sim, claro, porque você crê que existem coisas para além do mundo cotidiano.
Sim, chame como você quiser. Podem ser as ideias, podem ser os deuses, podem ser a natureza, não é? Olha. Bom, está no Museu do Louvre também. Eu vou mostrar para você a fotografia daqui a pouco. Ele também está no Louvre. E eu trouxe para vocês detalhes dele. Olhe, os jovens sendo desenhados. Estão vendo a minúcia do desenho da linha quadriculada do Jacques Louis David. Olhe. Olhem aqui também um detalhe. Detalhe das mulheres. Mais uma vez, estão vendo a extremo cuidado, não é, com as vestimentas. Olhem o detalhe, inclusive, da cerâmica quebrada no chão. Não é? É extraordinariamente detalhista. Não é? Minucioso. Claro, não é? Não tem clareza? Claro, claro, absolutamente claro. Olhe, né? E vai direto ao ponto, não vai? Lembram que também o quadro tinha colunas dóricas e 3 arcos no fundo? Tudo é pesado, não é? Tudo é comovente também, não é? Olhe, né? Mas estão percebendo? Tudo tem como se chama? A carga do trágico. Olhe, sim. Você diz aqui, vamos voltar para lá. Aqui. A lança aqui. Por um motivo simples. A lança colocada aqui dá uma diagonal. O que quebra também as linhas ortogonais, né? Assim como levemente as espadas também. E outra, ele só podia estar aqui para ficar irmanado com o gesto como se chama? Da saudação, né? Do juramento. Olhe, né? Desse jeito. Pensem em um mundo sem fotografia. O público vê isso. Isso é o hiperrealismo, não é? Não dá para pintar mais nítido do que isso. É impossível. Olhem eles aí. Estão no Museu do Louvre. Aquela sua pergunta. Olha o tamanho deles. E se coloca um ao lado do outro, tá vendo? 1784, 1789. Olhe, não é? Dá para ficar, pelo amor de Deus, um dia inteiro só olhando esses dois. Esta é a sala dos grandes formatos. Todos os grandes Davis estão aí, Géricault está aí, Delacroix está aí, olhe, né? Alguns Angles estão aí, Gros. Ou seja, esse quadro esse corredor é um derrame de quadros do século XIX. Dá para passar uma vida nesse corredor, não é? Olha a aflição de você visitar um lugar desses. Para terminar, eu queria trazer 2 quadros a vocês. O neoclassicismo de Davi desce à terra. Quando a Revolução Francesa se torna um inacreditável derrame de emoções, um fluxo de desejos, é claro que o neoclassicismo deve se adaptar também a isto, não é? Veja, não é? Não vale mais agora, não tem mais sentido agora recorrer a grandes exemplos do intelecto. Tem uma coisa acontecendo na vida cotidiana. A morte de Marat. Jean-Paul Marat era um jornalista. Ao mesmo tempo, era de origem muito humilde. Se fez por si mesmo. Se tornou um grande revolucionário radical. Também um homem completamente despojado. Um mito foi sendo criado em volta do deputado Marat. Depois chamado, é claro, cidadão Marat. O que acontece com Marat? Marat também tinha uma terrível doença de pele. Não saberia agora dizer a vocês do que se trata na linguagem que nós temos hoje. Uma doença de pele cujas células epiteliais não produzem gordura o suficiente para a lubrificação da pele. Ela se resseca, ela trinca, ela sangra, ela coça horrivelmente. A pessoa fica em carne viva.
Não havia tratamento. Ah, pronto. Esclerodermia. A professora nos está alertando. O nome é esclerodermia. Depois só preciso escrever para não esquecer de novo. Coisa de ignorante, tá vendo? Esclerodermia. Ah, apodrecimento da pele. Olha, né? Isso também é interessante para entendermos o quadro. Mas o que fazia Marat? Ele resistia a tudo isso. Ele pediu para instalar uma banheira no seu ambiente de trabalho, no seu gabinete, e trabalhava boa parte do dia mergulhado na banheira para hidratar a pele. E amarrava, é claro, uma túnica na cabeça para não molhar os cabelos. A mesa dele, olha que mesa, simplicidade, qual um despojamento absoluto. Um homem desapegado de todos os bens materiais e toda a ilusão. Esse é o mito criado, a narrativa criada pelo cidadão Marat. Gente, em 93, Marat era a revolução. Não é mais uma ideia, estão vendo? Agora a revolução está produzindo heróis de carne e osso. Todo o processo é assim. Não é assim? Agora você pode conversar com a revolução. Você pode abraçá-lo. E ele até dava dinheiro quando ele ganhava, ou quando acontecia alguma coisa de expropriação aos pobres. O pai dos pobres, Jean-Paul Marat. Marat votou pela morte do rei. Mas também Marat foi responsável por processos que aniquilaram famílias aristocráticas inteiras. Uma delas era a família Corday. Toda a família foi guilhotinada por ordem de Marat, por serem traidores, contra-revolucionários e, é claro, associados à antiga aristocracia. Charlotte Corday escapou da matança e jurou vingança ao maldito Marat. Não é justiça, é vingança. Sabem a diferença, não? A justiça, na verdade, é uma compensação pelo mal feito, promovida pelas regras do direito racional. Encontra-se um equilíbrio. A vingança, ao contrário, é uma reparação mediante o mergulho na paixão. Olho por olho, dente por dente. Não teria acontecido se o professor não tivesse armado também. Cuidado, isso é vingança. Não estou criticando o governo atual, nem o anterior. Estou dizendo um fato, certo? Certo. Não é isto? Cuidado, isso é vingança. Você não constrói uma sociedade assim. A França é exemplo, eles caíram nisso. Deu tudo errado. Olha, não é? O que acontece? Charlotte Corday leva a cabo a sua vingança. Ela consegue entrar no gabinete de Marat, na Assembleia Legislativa, já quase como se chama, na Assembleia ainda, na Convenção. Ela consegue entrar, sabe-se lá como? Quando ele está lendo uma carta que ela escreveu endereçada a ele para distraí-lo, ela vem por trás da banheira e o assassina. Estão vendo o punhal aqui embaixo? Estão vendo a marca feita aqui? Olhe, né? E a banheira cheia de sangue? Estão vendo, né? Essa foi a morte de Marat. Isso foi tirado de Tito Livio? Não. Foi tirado dos antigos? Não. É um episódio que ocorreu de fato, não é? Documentado, não foi? Foi um fato. O que faz Jacques-Louis David? Óbvio. Transcende a morte de Marat e cria o mito da revolução. Estão vendo aquele braço caído lá? Sabe de onde vem essa iconografia? Das figuras clássicas da Pietà. Marat é Jesus Cristo. Marat é o mártir da revolução. Olha, não que ele esteja sendo aqui cristianizado, não é isso. Jesus não morreu por todos nós, Marat morreu pela futura França. Marat morreu pelo povo.
traído, evidentemente, por uma maldita aristocrata. E sabe quando aconteceu isto? Parece que foi tudo combinado com a história. No dia 13 de julho de 1793, dia 14, não é aniversário da Revolução Francesa? Pronto. Imagina os funerais desse homem. Ele tem uma pena na mão. Tem, ele estava escrevendo, tá vendo? Ele estava escrevendo aqui e estava lendo a carta de Charlotte Corday, não é? Quando aconteceu. Estava trabalhando, apesar disto. Ele não é um herói? Sim. É um herói grego? Não. Romano? Não. É um herói moderno. Mas os valores de Marat são os valores do Brutus, dos Horácios, não são? Olha a estratégia, gente, como funciona. Olhem aqui um detalhe da carta. Marie-Anne Charlotte Corday ao cidadão Marat. É necessário que eu seja muito miserável para ter direito à sua benevolência. Olha que hipocrisia. Enquanto ele está lendo isso, né, ela o assassina. Olhe como o sangue também mancha o bilhete. Olhe, né? Os funerais de Marat, ele é embalsamado, podemos dizer assim, né, preservado. E ele é cremado em praça pública. Ele é cremado na atual Praça da Concórdia, né? Uma multidão impressionante vem a Paris e a fumaça do corpo cremado de Marat sobe aos céus. As cinzas são guardadas em uma ânfora grega e são levadas com honra para o Panteão de Paris. Abrem o Panteão de Paris. As cinzas do cidadão Marat. Cidadão Marat. Agora a Revolução tem já um herói. Morte heróica também, não é? Só que agora num outro contexto. 93 será o terror. A morte de Marat vai desencadear, não é, o terror absoluto na Revolução Francesa, que só vai ser estancado com Napoleão Bonaparte. Olhe só. Estão vendo como todo esse processo acontece? E eu queria terminar o encontro de hoje, milagrosamente deu para falar tudo, impressionante. Claro que estouramos o tempo, como é de praxe, não é? Se puderem aguentar mais uns 10 minutos. Sim. Você diz? Ah, sim, mas é importante você dizer isso. Tem que ser jovem. E Davi também, olha aí, Davi faz a máscara mortuária de Marat, era amigo dele. Não se esqueçam que ele dedica o quadro a Marat. Estão vendo o que está escrito aqui? A Marat, Davi. Estão percebendo? A Marat, Davi. Olhem lá. E olhem aqui esse desenho que vai servir depois, é claro, tanto do molde da máscara, também o desenho que Davi faz no leito de morte. A pena que não cai, ele está segurando a pena de pé. E não cai, tá vendo? Ele morreu com ela segurando. Então, como dizendo, ele se foi, mas a revolução... Exatamente. Ele se foi, mas a obra dele é eterna. Tá vendo como a decifração é exatamente essa? Olhem só. Marat, o amigo do povo, Davi. Surge um conceito novo, viu? Povo. Não havia isso antes da Revolução Francesa, pelo menos não nesse sentido. Bom, você tem estamentos, tem classes sociais. O aristocrata não tem os mesmos direitos que o camponês ou que o burguês, não é? Agora, independente da sua riqueza, você é um cidadão, não é? Não havia essa ideia antes. Vejam, não é? Então vejam aqui a morte dele. A partir de 99, a figura de Bonaparte, então, começa a imperar na França, não é? E Napoleão Bonaparte passa a ser visto como o grande herói do final desse processo. Não só na França, também nos Estados Unidos da América, também nos povos latino-americanos. Os libertadores da América Espanhola se imaginam inspirados por Napoleão Bonaparte. Não se esqueçam que Dom João VI veio para o Brasil, Salvador, depois Rio de Janeiro, 1808, graças à invasão napoleônica em Espanha e Portugal, não foi assim? Sem isso, nossa independência não teria sido desencadeada. Olha, né? Simão Bolívar,
se dizia O'Higgins, no Chile. Simão Bolívar se dizia o Napoleão dos Andes. Olha só isso. Então vejam, gente. Do mesmo modo, é claro, o mundo inglês, russo, prussiano e austríaco demonizaram Napoleão como um ditador implacável. Ele foi um ditador ou um libertador? Foi as duas coisas. Está vendo, né? Depende. Depende da narrativa. Invente o que você quiser dele, ele é complexo. Olha, né? Em 1799, Napoleão invade a Itália para chegar até Roma, sede do papado, não é? Olha, a França agora se expande para a Europa toda, antes do Império. Só tem dois jeitos de atravessar a Itália. A Itália é uma península, não é? Ou você invade pelo mar, ou pelos Alpes suíços, não tem outro jeito. A marinha britânica era muito poderosa. Ela guardava as costas da Itália. A armada francesa, o exército por terra, era imbatível, já nesse período, com Napoleão. Ele invade pelos Alpes, não é? E Jacques Louis David se torna o pintor oficial da epopeia napoleônica. E um novo herói é construído pela pincelada de Davi. Para terminar, eu trouxe a vocês Napoleão atravessando os Alpes. Tem 3 versões dessa. Essa está no castelo de Malmaison, na França, perto de Paris. 1801, Napoleão atravessando os Alpes. Olha o exército aqui, estão vendo? Napoleão no cavalo branco. Já viram a expressão o cavalo branco de Napoleão? Ele tinha vários cavalos. Ele gostava mesmo era do baio, não do branco. Minha gente, esse quadro cria essa história. Olha a força dessa imagem. Ao mesmo tempo, há uma metáfora antiga associada a essa imagem, que vem desde Roma e Grécia. Sobretudo, a estátua equestre romana. O cavalo, signo do instinto, signo da natureza, signo das potências vitais da vida, que não são nem boas nem más, são violentas, são ousadas, são agressivas, mas elas não têm moralidade. Nós é que damos a ideia de bem e mal. Elas são energia vital, são fluxo, está vendo? Você não pode deixar esse fluxo solto. Ele é altamente destrutivo. Ele é criador de vida, mas ele destrói também. É fluxo. Quem ordena esse fluxo? O cavaleiro. A razão não domestica o cavalo. Senão, ela perde o sentido. A razão amestra o cavalo. Razão, natureza. Fica claro para vocês isso? Razão, natureza. Napoleão é muito jovem, todos são, não é? Jovem, jovem, jovem. Olhem, né? Napoleão não está olhando para nós. Ele não está apontando para cima. Não tenha medo. Não só eu que estou atravessando os Alpes. Você está comigo. Uma geração inteira está comigo. É o heroísmo da vida moderna, não é? Olhe, inspirado no antigo, o cavalo empina na beira do penhasco. Isso aí tem neve. Olha a tempestade que vem vindo. E o cavalo, minha gente. Olhe a posição do cavalo. Veja a determinação. Olha o olho. O cavalo está endemoniado. Olha o olho, ele está babando. Olha o olho. Olha também a crina, estão vendo? Olha o drama. O animal está absolutamente potente. Você não deve domesticar a natureza, senão o cavalo vira um bichinho pet, pelo amor de Deus. Não faça isso com ele. Não humanize os animais. É a pior coisa que você pode fazer. Eles têm a sua natureza. Pare com isso. Respeite isso. Pare com isso. Não se projete neles, pelo amor de Deus.
Outra coisa é fundamental que a violência exista. Cuidado, se ela for deixada solta, vira barbárie. Não vira? A razão tem que se apropriar dela e conduzi-la. Não aniquilá-la, não anulá-la. Senão a vida sem cavalo não tem sentido. Sem ousadia, sem projeto. Estão vendo? Sem entusiasmo. Nada do que você faz presta. Mas não pode ser só entusiasmo. Sem projeto, vira caos e banho de sangue. Está percebendo também como é uma puxada de orelha na própria Revolução Francesa, minha gente? Não é isso? Questão importante. Isso daqui é propaganda de Bonaparte? Claro que é. Não está criando a figura de um ditador? Sabe o que é condutor? Duce. Dux. Em alemão se fala Führer. Cuidado, esse negócio pode virar outra coisa também. Tá vendo? Conduzir a natureza. Cuidado, se você perder o equilíbrio. A razão também pode ser perigosíssima. Cuidado. Olha, né? Isso é propaganda de Napoleão? Claro que é. Mas é só isso? Não! Está percebendo a ambiguidade da imagem? Isso daí é um ideal de modernidade, não é? A razão humana, se usada de uma maneira sensata, pode vencer todas as dificuldades. Não tenham medo. Sejam como eu. Conduzam a sua natureza. Está vendo? Olha, né? As rédeas estão folgadas. Estão, não precisa. Olha, ele está só segurando aqui. Mas o cavalo, de certo modo, já é parte do cavaleiro. Tem um equilíbrio entre os dois, não tem? Não é? Tem uma sensatez. Deixa o cavalo solto, vira anarquia. Anula o cavalo, vira totalitarismo. Ó. Tá vendo, não é? Os dilemas da modernidade não são esses. Não é? E agora? Você desencadeou forças poderosas com a Revolução, não foi? O que fazer com essa consciência moderna agora? Não é? Não tem fórmula pronta. Nós vamos ter que lidar com isto. Estão percebendo como é um quadro que traz um pensamento e um espírito de época junto com uma propaganda política deslavada? É uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então nunca caiam na tentação de dizer, ele era um canalha, foi pago por Bonaparte para criar o mito dele, não é? Isso é verdade? Claro que é, ninguém aqui é bobo. Mas é só isso? Não. Senão não seria obra de arte. Isso encarna o espírito da consciência moderna. Para além do cavaleiro, para além de Bonaparte. Olhem um detalhe apenas da parte de baixo. Olha o grau de minúcia da pintura do Davi. Estão vendo? Está craquelado, é óleo sobre tela, não é? Olha o grau de minúcia disso. Os jogos de luz e sombra, claro e escuro. Nunca se esqueçam, é juventude, é ousadia e é tranquilidade. Ele está sereno, não está? Olha, né? Equilíbrio, tranquilidade. E a relação cultura-natureza. E aqui na parte de baixo tem nomes escritos. Está escrito Aníbal aqui. Que o primeiro a atravessar os Alpes foi Aníbal nas guerras púnicas, né? Cartago contra Roma. Lá na República. Atravessou com elefantes, imagine isso. Está meio apagado o nome, não está? O segundo, Carlos Magno, não é? No Império Carolíngio. Ele invadiu também pelos Alpes. Então você tem aí a antiguidade, você tem a Idade Média. Agora, a modernidade também se enobrece com Bonaparte. Mas não é Bonaparte, é o espírito da modernidade, encarnado em Bonaparte. Estão compreendendo a complexidade disso, gente? Precisa ter cuidado na interpretação disto. Bonaparte aqui, quando está escrito Bonaparte, está escrito todos os nomes dos mártires da Revolução Francesa. E de você também, que vive na modernidade. E você tem uma tarefa, ser livre.
dá um trabalho danado. Agradeço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, minha gente. De certo modo, nós vamos estudar nos próximos artistas as transformações e metamorfoses dessa tradição chamada neoclássica na França, né? E aí, se tiverem questões, a gente conversa um pouquinho e vamos levando assim, certo? Então, eu vou deixar aquele cartãozinho do Cidade Memória, para quem quiser, tem poucos, infelizmente.